3, 1. E se apresenta um pouco aí o projeto aí do Universidade Libertária. Se inscreva no canal. E Opa, também tudo bem? tudo. Eu sou Daniel da Universidade Libertária e basicamente a universidade funciona como um think tank que tem a intenção de ensinar para as pessoas e ser um espaço de divulgação e compartilhamento das ideias. Basicamente a nossa intenção é trazer um material que está lá fora e que as pessoas têm dificuldade de entender e simplificar ideias libertárias, assim como ser um ponto de referência para ações libertárias. Basicamente isso que a gente faz. Basicamente como uma universidade que tem pesquisa, ensino e extensão. É isso. Então, queria falar que é uma honra ter aqui hoje e se apresenta agora sobre você mesmo. Então, meu nome é Daniel, eu moro no Rio de Janeiro, eu cresci numa família comunista e eu aprendi muitas coisas acerca da realidade sendo comunista. Minhas principais influências foram autores como Zizek, Marx, Lukács, Zygmunt Bauman, Norbert Elias e autores do tipo. Eu acabei me descobrindo libertário quando eu descobri que havia uma ordem natural que descrevia o mundo de forma praticamente coesa, né? E na existência dessa ordem natural, decidi que não havia possibilidade de alterarmos ela. E não havendo possibilidade de alterar ela, a possibilidade revolucionária cai por terra. E não havendo possibilidade revolucionária, eu precisava modificar a forma de pensar. E não sendo possível ser revolucionário, então que eu iria usar a menor quantidade de força possível para alcançar, seja lá, que modelo de sociedade eu queria, já que a possibilidade em si da grande modificação social não era possível. O desenho de sociedade que eu imaginava não era possível. E foi assim que eu me tornei libertário. Além disso, eu sou pai. Sou pai de um menino de 3 anos, chamado Ricardo. E sou acadêmico de Direito. É isso. Então, aproveitando que você falou que você era marxista, eu queria que você falasse um pouco como que você deixou de ser marxista para ter virado ANCAP, libertário. Me fala um pouco sobre essa trajetória aí. Então, a grande questão, como eu tinha falado há pouco, foi a questão da ordem natural, foi a questão de enxergar que não tinha sentido, não tinha propósito que a gente pensasse numa reflexão social que ela fosse de um desenho de sociedade. Porque se havia uma ordem natural, todas as tentativas de alterar essa ordem social seriam tentativas falhas, seriam formas de tentar brincar de Deus de uma forma que me parecia audacioso demais. Em virtude de discordar dessas tentativas, discordar desses desenhos sociais, eu me tornei libertário. Porque acho que é a forma mais, como pode dizer, impessoal de agir. Bacana. Gostaria que me falasse também os livros que você leu para acabar se tornando libertário, tipo, qual foi os primeiros que você acabou lendo, adquirindo conhecimento, até você chegar no que é hoje. Então, eu fui ler os autores austríacos muito antes de me tornar ANCAP, né? Eu li Mises e Hayek há muitos anos antes inclusive de ter um movimento organizado ao estudo libertário. Gostaria de dizer que eles não me convenceram na época, por diversos motivos. E do Hofbauer, eu tinha lido apenas um livro, que era o Educação Obrigatória. Educação Livre Obrigatória. Eu não tinha conseguido assimilar exatamente a proposta do Hofbauer, então, por esse motivo, eu negligenciei essa possibilidade. Na época também, ainda marxista, eu li o Democracia, o Deus Falhou. Achei um livro péssimo. Achei, esse cara tá uma merda demais. De fato, do Hoppe tem uma dificuldade nesse livro, porque ele tá falando de uma coisa muito, muito maior do que o que ele imaginava ali. Mas a ideia de ordem natural foi me apresentada ali pela primeira vez, no sentido mais amplo, uma construção disso, marxista não lê conservador, gente. Ele não lê conservador,
ele lê muito pouco. Quando é provocado, ele pode acabar lendo um ou outro austríaco, mas é muito raro, muito, muito raro. Um estudo mesmo, como você costuma fazer com os autores marxistas, que se alguém disser que você está errado, você vai atrás, e aí você vai ler 10, 15 livros, isso não acontecia. Né? É uma parada muito superficial. Em virtude de ser uma parada muito superficial, é que eu nunca fui apresentado a uma possibilidade mais ampla do que era uma ordem natural. Então, na verdade, não é como se eu tivesse sido apresentado ao Hofbauer ou ao Roupa, em virtude disso eu tivesse me convertido. Eu fui lendo uma série de livros conservadores que tratavam da possibilidade da ordem natural. Para mim, o mais chocante foi a vindificação de uma sociedade, que é um livro do Burke. Eu não sei qual que é o nome desse livro em português. É Burke, Anarchist Book. A vindicação da sociedade natural. Eu não sei qual que é o nome disso. Qual seria o nome disso em PTBR? Eu não sei se tem um livro PTBR assim. Aparentemente não. Aparentemente não foi traduzido. Mas é um livro em que o Burke brinca de anarquista. Né? É um livro anterior às publicações conservadoras dele. E pra mim foi uma parada assim, tipo, foi mind-blowing. Tá ligado? E aí eu fui ler o Burke e o Kirk. E acabei me convencendo, não, a ordem natural não só ela existe, como nós não conseguimos alterá-la. Não é nem que nós devemos preservá-la. Pode falar. Você já chegou a ler também A Lei do Bastiat? Li, mas A Lei do Bastiat é um livro assim que algumas premissas básicas dele não são bacanas. Premissas mais liberais, né? Não é nem isso. Tem uma das ideias clássicas de Bastiat, que é uma ideia muito apaixonante para mim, é a ideia de que você só deve fazer uma lei quando está disposto a matar por ela. Só que ela é apaixonante como ideologia, saca? A primeira vez que eu li Bastiat, eu ainda era marxista. Eu gosto de Bastiat, mas a primeira vez que eu li o Bastiat, eu virei e disse, não, cara, esse cara é puro ideológico. Na verdade, nós fazemos leis por diversos outros motivos, e a nossa sociedade possui diversos outros mecanismos de punição, né? Não é apenas a morte que é um mecanismo de punição, inclusive nós nos refreamos a aplicar uma lei se o resultado é a morte o tempo inteiro. Né? Nós perdoamos leis que foram punidas, existem mecanismos jurídicos para isso. E por considerar que o Bastiat, que estava na tradição francesa, não sabia nada da tradição alemã que estava sendo construída na época, com Saivigny, com Poring, com o que seria construído depois com Luhmann, eu vi que o Bastiat estava muito estranho, né? Então na época ele não me comprou. Mas é um livro interessante, porque dentro das premissas austríacas ele levanta a desconfiança jurídica. Mas outros autores já tinham levantado para mim. Eu sou de uma vertente, no direito, eu sou de uma vertente chamada realismo jurídico. E essa vertente é uma vertente profundamente desconfiada. Então eu achei o tipo de desconfiança que o Bastiat levantava muito senso comum ainda, uma parada muito, entendeu? Eu acho que as conclusões da escola realista jurídica são muito mais radicais. Sim, eu gostaria de fazer já de cara um questionamento mais polêmico, que seria sobre a ética argumentativa. O que você pensa sobre a ética argumentativa? Então, a ética argumentativa, para mim, ela era uma ética que precisava de um conserto. É uma ética que foi muito maltratada aqui no Brasil, mas que eu fui convencido por uma série de debates que ela precisava ao menos de um instrumento ontológico de comparação. Por quê? Porque o Habermas, ele é um não cognitivista e ele não acredita na possibilidade ontológica. Então ele não acredita que nós tenhamos um elemento ontológico em comum. Ele diz que o único elemento ontológico comum entre eu e você é a própria comunicação, é o próprio discurso. Só que existem diversos problemas em relação a isso, problemas de linguagem relacionados a isso. Então eu não consegui aceitar essa hipótese que se aplicasse na possibilidade da ética argumentativa. Porque a ética argumentativa não é sobre um discurso ideal, sobre uma coisa que poderia vir a acontecer. É sobre uma coisa que acontece. E como é um processo real e não um processo ideal, você precisava de uma ontologia presente, não de uma ontologia ideal. É basicamente isso. Então, durante um bom tempo,
eu negligenciei a possibilidade da ética normativa, eu a defendi durante um tempo, recuei durante um bom tempo, e agora estou procurando, eu não ia fazer isso, mas eu fui convencido por um amigo meu, o Taube, a trabalhar num projeto de uma ontologia em nome da ética normativa. Ou seja, em um momento eu disse que ela estava errada, eu sempre disse que ela estava incompleta, e eu sempre disse que não valia a pena, tendo vista outros projetos éticos robustos, consertá-la. Mas se o caminho que o Taube achou é um bom caminho, se realmente vai fazer se conseguir ir por esse lado, então eu acredito que a gente pode fornecer aí uma teoria ontológica para a ética argumentativa que supra essas necessidades e a torne aí sim a comparável a uma teoria gigantesca e aí inclusive podendo utilizar ela e jogar ela contra os principais acadêmicos do mundo. Então é mais ou menos isso que falta para mim para eu voltar a ética argumentativa. Eu disse mais em relação à Hopiana mesmo, e você até levou, eu lembro até que Não, mas seria a ética argumentativa Hopiana. Seria a exata ética argumentativa Hopiana. Só que teria uma teoria ontológica que você teria que pressupor antes da ética argumentativa Hopiana. Depois daí ela seguiria como ela segue hoje, entendeu? Certo. Você até deu um exemplo, lembro num vídeo seu, que você tinha falado sobre se sobrasse duas pessoas no mundo, um homem e uma mulher, e tipo, o cara teria que estuprar a mulher para poder continuar a... porque uma das premissas da ética argumentativa que é utilizada para desbaratear éticas comunistas e marxistas, é que as éticas devem poder possibilitar a preservação da humanidade. Eu disse que essa premissa é uma premissa inútil. Ela é uma premissa que ela não desfez as outras éticas. E o motivo para isso é simples. É porque nenhuma ética sobrevive a testes de vida ou morte. Inclusive, éticas têm uma grande dificuldade de serem estressadas. E é normal isso. E a ética argumentativa, se ela for estressada por uma situação... Eu vou listar a seguinte situação. Nós sabemos que existe uma consideração que nós devemos ter em relação aos nossos filhos. Nós não podemos abandoná-los no sentido mais expresso da palavra. Nós precisamos entregar eles a alguém ou efetivamente passar a guarda adiante. É a consideração moral decente. Inclusive isso é defendido por vários libertários que são de bons níveis, como por exemplo Naverson. A gente tem essa defesa e ao mesmo tempo a gente tem a questão que nós poderíamos estar diante de um cenário em que só tem 5 mulheres no mundo, só sobraram 5 mulheres no mundo. Existem 2 ônibus, tá? Um ônibus do lado direito e um ônibus do lado esquerdo. Você tem uma manivela. Se você apertar a manivela, um dos lados vai sobreviver. Só que sendo você o último homem do mundo e elas 5 mulheres, a humanidade só vai ser preservada se elas sobreviverem. Só que se você apertar a manivela para salvar essas mulheres, o seu filho vai morrer. Então você vai estar desrespeitando a ética, ao mesmo tempo preservando a humanidade. Então preservar a humanidade não tem nada a ver com a ética. Seria mais utilitarismo, no caso? Exato. É uma ideia que é útil para uma ética, pode até ser um tipo de aplicação da regra de ouro kantiana, mas não é uma coisa que deve ser levada ao pé da letra. Porque não é uma premissa, uma grande premissa, aquilo que a gente chama... na verdade, isso daí seria o bag the question, né? Você tá fazendo uma pergunta ou trazendo uma refutação que ela já vem com a resposta meio que implícita, né? As éticas marxistas são fracas porque elas não levam em consideração os aspectos humanos de prosperidade. Portanto, olha só como elas não preservam a humanidade, entendeu? É uma parada um pouco mais assim, é muito mais um tucoque do que propriamente dito uma estrutura argumentativa. E eu quis pontuar isso, por isso que eu pontuei o dilema. Mas isso é apenas um dos ataques. O maior problema da ética argumentativa é não ter uma ontologia. Porque os outros problemas são, assim, ou são parte natural de éticas, é normal elas não serem tão robustas quanto se imagina. Tudo que elas precisam é ser o mais robusto possível, que for considerável racionalmente. E a segunda é a ideia de você ter uma coisa que tem que ser aperfeiçoada. Então eu nunca disse a ética argumentativa está errada, porque ela nunca esteve errada. O que ela faltou é efetivamente, primeiro, ser considerada como uma teoria mais fraca do que é,
no sentido de, inclusive, de não ser possível descrever uma irrefutabilidade. Não só não ser possível descrever uma irrefutabilidade, mas que tem situações de estresse que talvez outras éticas sairiam melhor, e vice-versa. Tem situações em que só a ética mutativa responde a situações de estresse. Uhum. E você efetivamente ter ali coisas a melhorar. Então, as coisas que eu pontuei em outras coisas também para essa ideia a melhorar, e está saindo um artigo faz um tempinho já, o artigo está escrito, para vocês terem ideia, mas eu me dispus nele a responder alguns comentários de outros autores sobre, assim, comentários longos, né? Uhum. Então, hoje já tem 120 páginas o que era para ser um artigo, então talvez eu lance como um livro. Inclusive, eu tenho outros livros escritos, eu tenho 3 livros escritos hoje, né? Que eu acabei escrevendo, eu escrevi artigos e eu parava e não, eu escrevi um livro aqui, ou algo que poderia se considerar um livro, né? Entre 150 páginas para cima. Então, são coisas são projetos que eu preciso terminar, que eu não sinto que eles estão terminados, mas eles já têm um tamanho muito maior do que seria plausível fazer um artigo. E você acredita que a ética argumentativa, por um acaso, cai na guilhotina de Hume? A guilhotina de Hume não segue. Uhum. Ela é uma tentativa de um emotivista explicar que as éticas precisam levar em conta o aspecto elementar dos sentimentos morais. Mas ela só é um problema, a guilhotina de Hume só é um problema para éticas que levem em conta a estrutura de afetos, como, por exemplo, a ética utilitarista, que leva em conta o desprazer, por exemplo. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre o purismo, né, que você defende. Me conta um pouco sobre esse purismo, a galera liberal, a galera gradualista, o que você pensa deles. Eu gostaria de saber o que você pensa em relação a isso. Vamos lá, eu vou ser muito sincero. Não é que eu seja purista. Inclusive, eu brinco com o pessoal o tempo inteiro com isso. Não é assim. A essência do libertarianismo não defende qualquer possibilidade de intervenção social dessa forma, de uma forma gradual, no sentido mais expresso da palavra, no sentido da interação política. Não porque um autor ou outro não tenha lido, mas porque a essência do que está descrito não possibilita isso. Sendo assim, não existem puristas e gradualistas. Existem ANCAPs e não ANCAPs. Pessoas que simpatizam com o anarcapitalismo. Inclusive, essas pessoas que apenas são gradualistas, nenhuma delas é capaz de fazer uma defesa sistêmica disso. Todas elas possuem uma formação acadêmica muito inferior à média dos libertários, e normalmente são pessoas que assim, ainda são muito ingênuas politicamente e tal, que vieram pelo mar, também nunca estudou a fundo, então isso nunca foi defendido a sério por ninguém, assim. Inclusive, quem defende alguma possibilidade gradualista geralmente é um pessoal que de alguma forma está associado ao Hope. O próprio Hope diz que isso é apenas uma ferramenta, né? Você poderia votar, pode, mas assim, no sentido de ter insignificância ética, mas nunca como uma tentativa, como um mecanismo de solução social, porque se eu acreditasse que isso é um mecanismo de solução social, eu tenho que acreditar no Estado. Uhum. Então, eu fiz uma live sobre isso. Não existe um gradualista habilitado por debate, nem brasileiro, nem internacionalmente. Isso não existe. O pessoal não existe. Simplesmente não existe um cara que defenda isso a sério e que tenha nível de discussão. Porque se tiver nível de discussão, a gente para e discute. Eu abro uma live agora no meu canal, a gente fala, não, vamos discutir com esse cara. Eu faço arte ao vivo. Não existe uma pessoa assim. Eu gostaria de comentar duas, né, em específico. Tanto eu lembro do Rafael Lima, sobre a MBL, que defendia algumas partes do MBL, e também em 2 momentos o Cogos, né, que foi em 2016, na época antes das eleições do Bolsonaro, antes de assumir a presidência, e agora também que ele acabou defendendo por causa do lockdown, a defesa contra a quarentena em si, né. Gostaria de comentar também esse ponto. Assim, isso não é ANCAP. Assim, isso não é ANCAP de nenhuma forma. Não tem um nível onde isso seja ANCAP. Gente, para pensar. Um segundo. Qual é a reflexão que poderia levar o anarcapitalista a querer controlar a vida dos outros? Isso é controle da vida dos outros. Porque quando você vota, você está dizendo que o conjunto de decisões que aquele indivíduo vai tomar vai aumentar a liberdade dos sujeitos, e você não sabe disso. Você não é capaz de provar isso. Então, furte-se da ação política.
O Michael Hiller tem um ótimo argumento sobre isso, que é o elogio da passividade. Nós devemos elogiar a passividade política. As pessoas que preferem se manter distantes disso enquanto elas não têm certezas epistêmicas que deem vazão a essa possibilidade. Você sabe o que aumenta a liberdade das pessoas? Que você não participe do processo. No sentido mais expresso da palavra, que você procure gastar o seu tempo, que você gastaria aprendendo melhor sobre isso, você gastar efetivamente numa alteração social que faça parte da sua comunidade, uma coisa mais próxima. É isso que você tem efetivamente controle. Então, se você tem controle sobre as ações, nós, em geral, preferimos ações que nós temos controle por sobre situações que nós não temos controle. Então, por que no voto, onde o seu controle é minúsculo, é um botão numa urna, você acredita nele, e na vida, ao invés de acreditar na vida real, nas possibilidades de mudança, com o tempo que você gastou para se orientar politicamente? Porque para saber em quem votar, você precisa se orientar politicamente. E para se orientar politicamente, de forma mais estrita da parada, de verdade, sem cometer um erro drástico, você precisa deslocar uma atenção que seria deslocada de outra forma. Entendeu? Então, nesse sentido, eu desprezo qualquer ação que o Rafael tenha cometido nesse sentido. Considero que todas as ações não são ANCAP. Considero que todas as vezes que ele cometeu esse erro, ele não conseguiu perceber a consequência direta dessas ações e que ele se desiludiu o tempo todo. Ele é uma pessoa triste por causa disso. Ele é realmente triste por causa disso. Imagina uma pessoa que bota fé em pessoas que não são da sua família, não estão no seu círculo social, e que ele vai fazer alteração sobre a forma como você está na sua vida para te dar mais liberdade em uma instituição que você não confia. Eu seria, se eu fosse uma pessoa assim, eu seria uma pessoa muito frustrada, gente. Entende? Então tem que entender isso, tem que entender que o que ele quer, o que os gradualistas querem é surreal, isso é uma maluquice. Porque o Rafael Lima, ele tem a defesa do voto ofensivo no caso, enquanto o Cogos isso, mas o voto ofensivo, tanto o Cogos quanto o Rafael Lima estão errados. O voto defensivo na parte do Cogos. O voto é inútil. Qualquer tipo de voto, então. Total e exclusivamente inútil. Não gaste tempo votando. Assim, falando sério, para pensar um segundo. Vamos votar ofensivamente, tá? Em quem? Diga um nome que eu posso votar ofensivamente. Não vem nenhum na minha cabeça. Agora me diga, digamos que o Rafael tem um nome. Ele tinha o nome do Osterman. Você lembra o que aconteceu com o Osterman? Lembro. O Osterman parece um socialista hoje. E aí? Eu posso confiar no julgamento do Rafael para isso? Não, eu preciso me deslocar politicamente, preciso me orientar politicamente. Só que com o tempo que eu estou fazendo isso, eu diminuo a arrecadação do Estado. Então, a nível de estratégia, isso não faz o menor sentido. Entendeu? Se você já vai votar em alguém lá de qualquer jeito, e alguém vive te enchendo o saco porque você se orienta para te orientar politicamente, fala, vota nessa pessoa, sei lá. Se você tem alguém da família que você goste, que queira votar nele, foda-se. Entendeu? E isso não faz diferença significativa na sociedade. Só não me chama isso de estratégia política, porque aí você está questionando minha sanidade. Entendeu? E o voto defensivo, no caso, tipo, se tivesse um ditador querendo implementar uma ditadura dentro da democracia e tiver uma pessoa mais liberal, tipo... Assim, não existe mais liberal ou menos liberal. São todos igualmente socialistas. O que existe é um movimento de representatividade social, de resistência social. Não, eu apenas estou pontuando, não quer dizer que eu defendo. Não, o Haddad não era menos socialista do que... porque da forma como você está organizando o pensamento, parece que o Haddad era menos socialista que o Bolsonaro. Isso é mentira, os dois são igualmente socialistas. Mas eles são muito socialistas. Mas, assim, extremamente socialistas. Só que com pautas diferentes. Eles acenam para a liberdade de forma diferente. Na verdade, se você considerar a quantidade de proximidade que o Haddad tem conosco é muito maior, porque ele é um socialista libertário. Ele acredita que tem que liberar maconha, ele acredita que não tem que ter imposto sobre consumo. Mas, por outro lado, ele acredita em proibir o pó de arma. Sim. Não, pó de arma, ele é socialista libertário, tá doido? Ele é totalmente a favor pó de armas. Não. Você leu o livro do Haddad? O Haddad é totalmente a favor das armas. Caralho. Ele inclusive é a favor que o lucro proletariado possua armas para tomar o poder. Que prostituta, traficante, mendigo possua armas para tomar o poder. Como assim? Ele é contra o porte de armas? Não, isso não faz sentido. Não defender o porte de armas para defender a propriedade privada, caso ele não defenda nesse caso. Para defender a propriedade privada. Assim, só para você entender, uma coisa é o que ele considera diretamente uma medida de política pública. Outra coisa é o que ele precisa que aconteça para que efetivamente as pessoas tenham armas.
para que o plano dele do proletariado dê certo. Ele precisa, e ele defendeu isso mais de uma vez, que o lumpo proletariado pegue armas. Ele pode proibir a arma para o cidadão comum, mas ele vai escoar a arma até o caraca do próprio governo para esses setores, e as armas começam a estar na mão do povo. Viu como dá trabalho a análise política? Dá muito. Entendeu? E aí você quer dizer para mim que um cara vai pegar a análise política sem ter lido os livros desse pessoal que está escrevendo, sem ter entendido o cenário político, ele vai dizer, não, eu vou ter esse cara aqui porque ele é o melhor. Não, isso não existe, isso não existe. Inclusive o voto ofensivo e o voto defensivo, se o Cogos tivesse lido o livro do Rafael, ele saberia que isso é a mesma coisa. Sim, e você também até tretou com o Foer, tretou, entre aspas, por causa da ética argumentativa também, né? Ou foi outro assunto? Vamos lá. O Foer, o que acontece é o seguinte, o Foer não tem compreensão política alguma. Não tem compreensão política e compreensão ética alguma. Isso não é um problema. Você pode ser um libertário mais do que razoável, sem ter essa compreensão. O problema dele foi que ele não se deu conta de que ele, quando não teve essa compreensão, ele simplesmente disse, eu não tenho. Que estava tudo bem. Ele não percebeu que ele estava diante de pessoas, nesse caso o Zap, o Malboro e tal, que já tinha alguns que se dedicaram 2 ou 3 anos de estudo nesse meio tempo, enquanto eles conheceram ele, e eu que estava dedicado a 11 anos de estudo antes de entrar no libertarianismo, ele não percebeu que nós não éramos o dia a dia que ele estava habituado. Principalmente eu. Ele não percebeu que a distância entre eu e ele era a distância de alguém que tinha lido 4 livros, 5 livros sobre o assunto, uma pessoa que tinha estudado 6, 7 anos sobre o assunto e lido dezenas de livros sobre o assunto. Então, quando ele veio com a estrutura de argumentos dele, era como se fosse uma criança argumentando sobre algo que um adulto considerava sua especialidade. Então, esse foi o tamanho do baque que o Foer levou. Foi o baque do tipo, eu não tenho a menor ideia do que esse cara está falando. Eu não tenho a menor ideia de como isso se aplica a uma estrutura de saber. E aí ele começou a se distanciar e evitar. E evitar, por exemplo, ele não conseguia responder a dúvida do Zap. Ele não conseguia responder essas questões diretas. Então ele foi se afastando cada vez mais de qualquer nível de proximidade com a comunidade. Até o ponto que ele não conseguia parar de fazer vídeo. Quando a questão desfilou, ele voltou. A verdade é essa. E você acha válido a ideia dele de localismo? O localismo é uma coisa que não segue. Assim, só para vocês entenderem. Para algo seguir, algo do tamanho do projeto que eles querem seguir, isso precisa ter corpo em uma estrutura de compreensão da realidade que esteja contida não apenas em uma ou outra explanação, mas em toda uma estrutura de pensamento. Dizer que alguém que leu, quando muito, 15, 20 livros de filosofia, tem uma estrutura de pensamento é uma coisa muito estranha, ainda mais que ele não foi orientado a uma situação, ele não conviveu, por exemplo. Descartes só leu 15, 20 livros. Ele leu pouquíssimos livros. Se não me engano, a biblioteca inteira do Descartes não tinha 100 livros. Mas em uma época que eles eram orientados ao debate e reflexão sobre aqueles livros. Então, o tipo de desenvolvimento e o tipo de proximidade com a linguagem permitiu a Descartes fazer uma reflexão cartesiana com muito menos. Se não me engano, ele tinha lido 60 livros na época em que ele fez. O Foer não tinha nem maturidade intelectual para fazer uma estrutura de pensamento, gente. Isso não segue de forma alguma. Isso é uma coisa que ele decidiu da mente dele que ele ia aplicar na hora de dizer, eu quero dizer que eu sigo o que deve ser feito do Hoppe, mas eu não vou admitir que é só isso. É só isso. Não teve um grande trabalho, não teve um grande... Só aconteceu no momento algum. Ele é um mentiroso. O problema dele é o seguinte, ele quer apoiar as coisas, ele quer fazer as coisas, e ele não admite que não sabe. Tá tudo bem, Foer. Você não é menos gente por não saber. Eu juro pra você, as pessoas ainda te amam. Você ainda tem um papel importante. Não ceda à tentação de dizer que sabe o que não sabe. Esse é o pior problema na filosofia. Você dizer que sabe o que não sabe e dizer que não sabe o que sabe. São duas coisas que você cai o tempo inteiro. Você precisa se desfazer desses erros para poder seguir uma postura, efetivamente, de cobrança das outras pessoas. Tudo bem que agora você superou, as pessoas ainda falam disso, mas eu sei que você superou, que você já está fazendo outras coisas, que você entendeu que essa não é a melhor postura. Mas entenda que toda vez que você levanta a cabeça para fazer isso,
Você vai apanhar gente que faz isso o tempo inteiro, que vive o tempo inteiro para fazer isso. É isso que você se dá conta. É que as nossas vidas são para isso, não é um acessório da nossa vida. A vida é isso. A nossa vida é a intelectual. Eu sou uma pessoa que se propõe a viver a vida intelectual. Não sou intelectual, ainda serei um intelectual, mas eu me proponho a viver a vida intelectual. Se você não se propõe a esse nível, então, cara, é muito difícil levantar a cabeça. Porque o prego que se levanta mais alto e não tem cabeça redonda é o primeiro a apanhar. Entendeu? Então é muito importante entender isso. Outra coisa que eu sei que você critica bastante, me corrija se eu estiver errado, seria os eventos libertários com a presença dos liberais, no caso. Gostaria de comentar um pouco. Eu não tenho um problema com liberais fazendo parte do governo, não, tá? Eu tenho um problema com políticos. Mas você não criticava, tipo, eventos libertários que convidam liberais, no caso? Não, você pode convidar um liberal para esse evento. O problema é ser políticos. Tá. Eu acho que nós não devemos dar palco para os liberais no sentido mais espraiado da palavra, né? Para a ideologia liberal. Mas se um liberal quiser vir conversar sobre uma coisa que não seja liberalismo, ele é um ser humano, gente. Por exemplo, você pode fazer uma conferência que seja sobre escola austríaca. Sim. Uma conferência seja sobre libertarianismo e tem um painel de escola austríaca. É totalmente razoável que um liberal vá lá e fale sobre isso. Agora, uma coisa não vai dar palanque para ele falar sobre o próprio liberalismo, entendeu? E se for dar, no sentido muito mais de criar algo que nunca tenha sido feito, entendeu? Pelo bem da academia em si. Se for uma parada assim, o cara vem ali e ilustra uma ética que é uma parada totalmente nova e que é importante que a comunidade acadêmica libertária conheça. Não, beleza, pode ser, existe alguma coisa do tipo. Mas evite-se. É questão de estratégia, questão de prática. Não é uma proibição, não é o meu está proibindo de fazer. Não é isso. A questão é muito mais de ter uma postura coerente. Vamos entrar um pouco na questão da filosofia, que é um tema bastante importante também. Gostaria que você me falasse o que acha do Kant, das ideias do Kant, qualquer outro autor que você também se espelha bastante. Me conte um pouco sobre sua observação sobre filosofia. Então, particularmente o Kant é um autor que eu acredito que o maior problema dele seja justamente a impossibilidade de descrever uma convicção. Pensa assim, olha só. O que é exatamente a convicção epistemológica? A convicção epistemológica é a possibilidade de enxergar alguma coisa, enxergar um determinado processo na medida em que ele acontece. Digamos que eu pego para vocês essa tampinha aqui, tá? Aquela tampinha. Essa tampinha que eu tô aqui na minha mão, ela vai ter um referencial. Ela vai ter uma forma de enxergar ela, certo? Certo. Quando eu digo assim, você não tá vendo a tampinha em si, você tá vendo só uma aparência da tampinha, me parece ser irrelevante isso. Porque eu tô segurando a tampinha em si. Inclusive, se eu tô lendo um livro, você pressupõe, quando você escreve um livro dizendo que eu não consigo ver a tampinha, você pressupõe que eu esteja enxergando o livro em si, e não a aparência do livro. Ou pelo menos que exista, socialmente falando, uma coesão de aparências que dê origem a essa possibilidade. Por acreditar nisso, essa coesão de aparências é indiferente ao status epistêmico real. Por ser indiferente ao status epistêmico real, a convicção epistêmica é baixíssima. E a convenção epistêmica é altíssima. Então, nesse sentido, não faz sentido o que você está descrevendo. Você está descrevendo um ato tão acessório, e não só isso. Todas as formas de construção do Kant são construção tão acessórias e que ele tenta tirar conclusões tão grandes disso, que eu diria que é um autor que deve ser lido, mas com muito cuidado, por causa do tamanho dos impactos do que ele faz e assim, para não perceber a quantidade dos compromissos nos quais ele está se colocando. E em relação à crítica dele à razão pura, à razão empírica, qual que é a sua visão quanto às críticas dele que ele faz nos livros dele? Pensa assim. Quando a gente enxerga a possibilidade
de limitações diretas da razão. Quando a gente enxerga que existem determinadas nuances na faculdade da razão que limitam a nossa forma de percepção dos objetos. Você entende que essa afirmação é uma afirmação que ela já é feita vazia? Porque pensa assim, se existem esses limites, qual é o instrumento de análise dos seus limites? Qual é o instrumento que você usou para chegar nesses limites? A razão? A própria razão. Uhum. Então você concorda que você não consegue afirmar se o que existe é um problema da razão em si ou da análise da razão sobre a razão, a análise do objeto pelo próprio objeto, porque isso é uma coisa pacífica. Por exemplo, a mente não consegue analisar propriamente, no sentido mais expresso da palavra. Será que não é um ótimo limite que a razão não consegue investigar a própria razão? E nesse sentido pode ser que a razão não tenha, não seja efetivamente tão, como posso dizer, não seja tão distante daquilo que nós enxergamos como uma possibilidade de existência, de uma existência direta do objeto. Essa limitação que você está colocando, ela não se justificou. Não só a limitação da coisa em si, mas todas as limitações da faculdade. Se você pegar, por exemplo, o crítica da faculdade do juízo, que é a possibilidade de você efetivamente ter uma descrição objetiva dos juízos. E ele descreve o exemplo do soldado, né? Do soldado que você enxerga o soldado primeiro como soldado e depois como alguma coisa, né? No sentido mais expresso da palavra, de uma categoria direta. Você entende que esse tipo de consideração ela é feita por sobre uma consideração já feita, a da existência de elementos de cognição por sobre a categoria? Esses são saltos inteiros na teoria kantiana, no sentido mais expresso da palavra. Ele acredita em que você tem uma linearidade entre a possibilidade dos objetos e da própria razão, no sentido mais expresso da palavra, da apreensão do conceito e da apreensão do conceito enquanto real. E esses são problemas. Inclusive o Hegel vai criticar muitos desses problemas, porque ele vai acrescentar a possibilidade do ser, ele vai acrescentar a possibilidade do pensar, que é parte da dualidade expressa do Hegel. Então eu acredito que seja profundamente limitado o projeto kantiano e não vejo de que forma nem ler a Crítica da Razão Pura seja uma boa. É um livro que pode ser totalmente evitado de forma direta. E a minha última pergunta, antes de passar para a pergunta dos inscritos, eu queria perguntar se você acha, o que acha da moral. Ela é absoluta de fato ou não seria absoluta? Então vamos lá. Eu sou um institucionalista moral, tá? Eu acredito na teoria das instituições. E quanto às instituições, eu diria que as instituições não existem propriamente dito, no sentido mais expresso da palavra. Nesse sentido, eu sou um irrealista. Eu acredito que as instituições são um conjunto de confecções sociais, das quais nós fazemos parte, mas que nós agimos relacionalmente, ou seja, nós agimos através de relações entre os sujeitos. E eu acredito que, dado esse cenário, nós teríamos que aceitar a possibilidade de que a moral não se sujeite num estágio próprio, ou seja, ela não tem uma forma própria, mas que ela de alguma forma comunique-se com esse feixe relacional. Se ela comunica com esse feixe relacional, ela não poderia diretamente descrever-se, ou seja, não é possível descrever se a melhor moral para uma sociedade é conservadora ou progressista. É necessário entender o feixe relacional que nós encontramos. Os conservadores vão alegar, por uma questão direta, que a ordem natural é a confecção da melhor possibilidade possível de direção social. E eu vou alegar, a contrário do senso, que não é possível afirmar isso. É possível afirmar, porque você já afirma isso dentro de um determinado conjunto relacional, de feixe relacional. E você não pode afirmar que não existe um conjunto de feixe relacional. E eles vão pedir um contra-exemplo. E eu vou dizer, por exemplo, que a sociedade chinesa sempre foi muito mais coletivista do que a sociedade conservadora, que pregava a moral judaico-cristã. Uhum. Por exemplo, se você for comparar uma Inglaterra com uma China, você vai ver que a tendência geral da China sempre foi ser mais progressista em algumas direções diretas, ser mais coletivista, ser mais voltada a uma moral de comunidades, inclusive a possibilidade de
um marido substituir o outro era muito comum, morria e substituía. Ela sempre foi mais voltada a elementos que não descreviam diretamente relações de família, mas relações de comunidade. Isso é, inclusive, uma das premissas essenciais do progressismo. Então, a existência dessa sociedade, a existência da sociedade, por exemplo, mongóis, a existência da sociedade nórdica, apontam que é possível que o melhor feixe relacional, que haja um feixe relacional em que a melhor moralidade possível para esse feixe relacional não seja propriamente dito o conservadorismo. E é possível, plenamente possível e aceitável, que o melhor feixe relacional não seja nem progressista nem conservador, mas algo no meio desses dois. Então eu não consigo aceitar a possibilidade de uma moral relativa, porque eu não acredito que seja possível dizer que a sociedade ocidental ela possa ter uma moralidade que não seja a própria moral judaico-cristã, por causa do fecho relacional que nós estamos inseridos, mas que, ao mesmo tempo, se você está em outro fecho relacional, ou em outro corpo social, então faz sentido pensar em outra moral. Então, nesse sentido, eu sou absolutista na moral, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma possibilidade de um relativismo social, uma descrição de mais de um projeto social, ou mais de uma estrutura social ocorrendo simultaneamente. E o que você acha um pouco da visão fatalista de que o Estado inevitavelmente vai acabar um dia? E inevitavelmente vou ter que citar o nome da pessoa. Peter Turguniev, por exemplo, ele defende essa tese do Ancap Sul. Eu comentei com ele na palestra da Frente Libertária. Eu comentei com ele que essa parece ser uma ideia muito geniosa e que eu gostaria muito de concordar com o Coase nela, mas eu discordo. Discordo totalmente. Eu discordo totalmente porque eu acredito que é possível que a função empresarial desmonte-se por uma questão ideológica nesse sentido. Então, para mim, é uma coisa que pode ser interrompida. Talvez, se você estender o fatalismo para sempre, eu acredito que um dia é certeza que o Estado vai acabar. No sentido mais direto da palavra. Daqui a 200, 300 anos. É possível. Mas eu acredito na capacidade da sociedade de travar isso. Por exemplo, se a sociedade quisesse ativamente... Hoje a sociedade é indiferente em relação ao próprio Estado. Ela é impessoal em relação ao Estado. Mas se o processo ideológico se tornar tão sério, ou o processo tecnológico se tornar tão centralizado, é possível que o Estado seja mantido por mais 50, 100, 200 anos. Mas eu acredito que em algum momento o Estado vai acabar com uma absoluta certeza. Porque essas tecnologias descentralizadas, elas avançam muito rápido. Então, em algum momento, elas vão alcançar isso. Mesmo com a sociedade tentando frear isso. Eu acredito que isso é uma realidade. Eu só vou discordar aí, porque parece que quando ele fala do fatalismo, ele fala de um fatalismo de curto, médio prazo. E aí, eu não compro. Então precisaria de uma iniciativa dos indivíduos para, enfim, acabar o Estado. Sim. Não, assim, a não ser que você vai viver durante 200, 300 anos, tá ligado? Possível, né? Então, também o Porto também tem uma visão bem interessante, que seria o transhumanismo, se não estou enganado. Gostaria que você comentasse também sobre a visão dele. Eu acho que o transhumanismo é uma parada muito progressista pra mim, e eu fico meio assim, acho meio delicado. Mas eu acho uma ideia bacana, de forma geral. Eu só não acho que isso pode descrever uma mudança social tão direta quanto a alteração social passar a ser... poder repelir o parasita. Eu não acho que isso seja suficiente. Mas eu acho maneiro o transhumanismo. Finalmente, agora vou ler a pergunta dos inscritos. O João Carlos perguntou: o erro do Haddad em 2018 foi ficar muito próximo do Lula? O erro do Haddad em 2018, na verdade, foi o de não se declarar como distante do establishment. Ele tentou se manter próximo do establishment enquanto ele era qualquer coisa menos establishment. Se você vai olhar o Haddad real, o Haddad era um cara que literalmente defendia o proletariado assim, avidamente. Ele era um cara que saía para beber uma com a família, né, com a esposa, saía para beber uma com prostituta, tá ligado? Ele era um cara muito mais próximo do dia a dia ali, de uma realização popular. Então, nesse sentido, o erro dele foi tentar se aproximar da compra do Lula, do tipo de política do Lula, ao invés de fazer uma política dele.
Para mim, esse foi o maior erro do Haddad. O João Carlos perguntou de novo: pro Haddad é mais importante ciclovia do que o porte de arma? O Haddad é muito mais importante esse plano. Muito, muito mais. Para ele, esse tipo de modificação minúscula da sociedade é muito mais relevante, porque ele vai mudar relações micro. Para ele, juro para você, é muito mais importante botar a ciclovia em todos os lugares do que pensar efetivamente numa interação mais macro. Ele sabe que política se faz através da visão que nós estamos vendo. E as armas, elas ficam escondidas a maior parte do tempo. Pelo menos na sociedade ideal. Né? Seria bom que nós evitássemos de ficar mostrando as armas por aí. É uma questão de dar a ideia de surpresa. Então, pelo que eu conheço dele, eu sei que esse tipo de medida para ele é muito mais agradável. O Horus fez uma pergunta bem interessante. Pergunta ao Miorin se ele pretende utilizar o argumento do Helmer caso consiga montar uma ontologia para complementar a ética argumentativa. De quem? Fala o nome do autor de forma estranha. Helmer. Nunca ouvi falar. Hilmer, exato. Ah, sim. É possível. Tem vários argumentos do Hilmer que eu comprei e que eu gostaria de trazer. Eu gostaria, inclusive, de trazer uma ideia de uma... Porque hoje a ideia da ética argumentativa se descreve sobre uma ética não cognitivista. E eu não acho que precisa ser assim. Eu acho que pode ser construído em cima de uma ética cognitivista. E eu quero trazer alguns bons argumentos dele nesse sentido. Então eu meio que compro a possibilidade de trazer alguns pontos do Hilmer. O Geloncap pergunta o que ele pensa sobre o municipalismo. O municipalismo é uma ideia muito bacana e eu acredito que o municipalismo deve ser levado adiante. Eu acho que a grande ponto do municipalismo é que ele não depende de uma iniciativa popular continuada. Iniciativas populares de curto prazo são mais plausíveis do que iniciativas populares de médio e longo prazo. Eu acredito que tanto o municipalismo quanto o combustível sem imposto são alternativas ao gradualismo que não só são estratégias muito eficientes, como devem ser tentadas. Eu não sei se foi uma pergunta exatamente. O Christian Alves perguntou, o Flo, o Bot e o amigo baiano dele, eu acho que ele perguntou. Não, foi um comentário. Ah, foi um comentário? Então passa. Foi o Bot e o Randall. Isso. Que me entrevistou lá. O Randall é muito... Eu gostaria de dizer, Randall, se você um dia ver esse vídeo, você é muito gente fina. Ele me tratou muito bem na época. Ok. Tem reclamações. João Carlos, novamente. Pergunto para ele se o uso maciço de criptomoedas irá contribuir com o fim do Estado. Sim, com certeza. A possibilidade de descentralização financeira a possibilidade de acabar com a arrecadação é a coisa mais importante que tem. Não existe outro caminho, não tem como acabar com os gastos, tem que acabar com a arrecadação. Inclusive, até mesmo quem acredita que deva ser feito algum apoio para diminuir os gastos, sabe que a solução é a arrecadação. Por exemplo, o próprio Peter. O Planejamento Central perguntou, Mioro, já que você está só falando sobre a vida intelectual, como foi a sua trajetória nessa vida e por que se tornou frankfurtiano dentro de todas as partes do marxismo? Primeira coisa a afirmar é que eu não escolhi a vida intelectual. Só mais direto falando. Eu fui doutrinado de verdade. No sentido mais explícito da palavra. Eu fui doutrinado para ser um intelectual. A minha família era um fato, era uma obviedade que eu deveria ser um intelectual. Então eu nunca tive uma escolha. Não no início. Eu tinha que fazer. A primeira ação minha estava como fazer o dever de casa. Era ler livros e ler autores e por aí vai. Como eu fui inserido nesse contexto, eu fui colocado nesse contexto, eu fui me dar conta de que eu vivia uma vida intelectual, eu já tinha em torno de 16 anos. Eu vou pegar uma pergunta aqui do Twitter. A Sara perguntou... Calma aí. Desculpa. Deixa eu terminar. Tranquilo. Eu já tinha em torno de 16 anos. E acredito que foi no momento em que eu percebi que todos os meus colegas de escola, eles não tinham a menor ideia do que eu estava falando. Eu já tinha uma certa noção disso, mas eu não tinha noção do quão longe
eram nossas ideias. A tal ponto que um dia a professora de geografia falou do Oriente Médio e eu comentei a questão dos Balcãs em cima da discussão em questão, e ela olhou para mim com uma cara do tipo, mas isso não se aplica aqui. E eu percebi que ela não sabia por que se aplicava ali, e não porque ela não soubesse, provavelmente ela estudou teorias mais diretas, estudou, por exemplo, autores como o Milton Santos, e ela sabia por que se aplicava. Mas parecia que ela olhava para mim, quando ela olhava para mim como qualquer outro aluno, ela não me enxergava diretamente, então ela não enxergava o tipo de construção, e ela não percebia que eu não tinha essa formação direta. Então eu me dei conta ali que não era o comum, né? Então acho que um dos efeitos da doutrinação é que você não tem ciência de que isso não é algo que se dá em todas as outras casas, né? Eu acho que isso foi a forma mais direta. Sobre Frankfurt, eu acho que a grande ideia de Frankfurt é porque é uma escola que procura o tempo inteiro perceber não só a ideia das outras escolas, no sentido que possui uma comunicação muito grande, mas possui uma comunicação interna muito grande. Então, para mim, esses dois elementos, eles me faziam poder ler sobre coisas minúsculas que viravam livros, e eu achava isso muito legal. O Christian Alves, eu acho que foi uma pergunta. Pergunta sobre o problema dos universais. Como assim? Christian, formula uma pergunta mais direta, porque a questão dos universais é um assunto uma live inteira particular, né? Não é uma pergunta direta. Por favor, é muito genérico, tipo, e os universais? Manda de novo. Sarah, ela aqui no Twitter agora, pergunta se ele morreria pela causa. Que causa? Provavelmente a causa libertária. Bem, eu viveria por ela. Morrer, acho que a gente nunca decide pelo que vai morrer, mas eu viveria pela causa, eu vivo pela causa. Então você faria que nem o Daniel Fraga? Eu faço muito pior que o Daniel Fraga, velho. Eu já fiz 1 milhão de vezes pior que o Daniel Fraga. Inclusive, eu tenho um perfil em que eu xingo todo dia a Polícia Federal. Eu fiz um perfil para... Vamos escolher a Polícia Federal. Eu vou fazer um pro STF também. Então, você já chegou a fazer... A única função dele é xingar políticos. Mas você já chegou a fazer vídeo igual o que ele fez, que ele sofreu intimação policial, se for lá e gravou também? Ou foi algo de outro tipo? Não, mas isso é muito fácil, pô. A gente vê aqui, ó. Juízes, Rio de Janeiro. Desembargador, lista de desembargadores do Rio de Janeiro. O problema é ter alcance pra isso, gente. Xingar político, xingar esse pessoal é a coisa mais fácil do mundo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou procurar aqui, vou abrir aqui na live, ó. Vamos lá. O problema é ter um alcance fraco. Ficava o dia inteiro ele passava o dia inteiro lá no Tchan e tinha efetivamente como dar alcance para isso. Eu não tenho, o Tchan inclusive nem tem essa atenção toda a pautas políticas e mais, então fica mais difícil. Deixa eu pegar a lista qualquer aqui. Encaixei. Aqui, ó. Ronald Assédio Machado. Vamos ver o Facebook desse cara. Ronald Assédio Machado. Vamos zoar ele aqui ao vivo. Ronald Assédio Machado. Facebook dele. Ronald Assédio Machado. Aqui, ó. Magistrado durante 33 anos. Ele é de Boitacazes. Advocacia e consultoria. Ele já é aposentado. Tem que ser um cara que não seja aposentado. Essa pipa eu já não sabe mais. Aqui, ó, por exemplo, vou ofender o Guaraci Gani, que é um cara. Que é um cara mais famoso. Guaraci, você é um parasita, você deve parar de viver do sistema. O que você faz não é justiça, você deturpa toda ideia de justiça. E o que você faz claramente é uma tentativa direta de descrever o comportamento e as vidas das outras pessoas através de pronunciamentos vazios de forma, de conteúdo, de qualquer moralidade. Na verdade, eu acredito que o senhor não superou ainda
a fase mais básica, a fase oral, e você fica se furtando com as folhas das sentenças e se apaixonando ali, dando beijos nas sentenças, porque tudo que você quer é controlar a vida dos outros de forma incessante. Você deveria ser demitido, seu trabalho deveria ser, tudo que você fez deveria ser remunerado para a sociedade novamente, e você deveria ficar preso o resto da sua vida. O problema não é isso. O problema é xingar alguém específico? Não. O problema é xingar alguém e ter o alcance que o Fraga tinha, a estrutura, o mito em torno do Fraga, fazer isso. Xingar a gente, eu faço muito pior que o Fraga. Muito pior mesmo que o Fraga. O Fraga nunca imaginaria fazer isso aqui. O grande lance é que assim, o Fraga tinha um alcance, ele tinha toda uma comunidade em torno dele, que tinha conhecido as ideias libertárias por ele. Né? Então era uma parada tipo, muito... Ainda não tinha toda uma espiral do silêncio em volta do libertarianismo. Então hoje as minhas manifestações são tidas como olha lá o ANCAP, tá ligado? Muito porque o Fraga quebrou isso, mas não é... Isso é bobo, entendeu? Isso é bobinho hoje. E o que você acha do trabalho do Arthur Duval, que ele fica... Não agora, né? Antes ele ficava na rua questionando em manifestações esquerdistas. O que você acha do trabalho dele? Eu acho o seguinte, eu acho que é um trabalho vazio. Porque assim, dentro da hermenêutica política, você precisa lembrar assim, dentro da hermenêutica política, nós temos uma coisa que é a possibilidade de convencimento. O que ele fazia era pegar pessoas neutras, apolíticas, mas essas pessoas apolíticas seriam convencidas por 1 milhão de outras formas. O que ele fazia, o que ele queria era criar um mito à forma dele. E aí poder se eleger, não era mais do que isso. Outra pergunta. Ghost of Freedom pergunta se o Cogos vai participar da Universidade Libertária, mesmo e como vai ser o formato. O Cogos vai participar. Ontem a gente não participou por causa da live sobre aborto, mas vai ser um podcast. Eu, Malboro e Cogos. Hã? Vai ser eu, Malboro e Cogos toda quinta no Universidade Libertária. Malboro. Christian Alves, qual a sua opinião sobre a tentativa de taxação de bitcoins recentes? Provavelmente está falando do Amoedo, né? Eu acho isso maluquice, não sou totalmente contra isso. Ghost of Freedom novamente. Miorin é religioso? Não, eu sou um ignóstico. Agnóstico. Ignóstico. Ignóstico? Existe? Não existe. Eu não acredito que possa saber quais são as propriedades de Deus, mas eu acredito que ele exista. Ah, sim. Drop de e-mails. Miorin, como você imagina através de que e-mails poderiam chegar ao libertarianismo? E se isso pode gerar um confronto armamentista no final? Eu não acho que seja possível. Eu não consigo vislumbrar a possibilidade de uma iniciativa que efetivamente acabe com o Estado, tá? Mas sobre a possibilidade de chegada em um meio libertário, eu acredito que seja através dessa sessão política direta e através da realocação, né, da energia gasta no Estado e da política para a vida comum. Christian Alves, realismo, nominalismo ou conceitualismo? Com quais dessas você se identifica? Nominalismo ou conceitualismo? Cara, eu confesso para você que muitas vezes eu me associo mais aos nominalistas, mas eu particularmente sou um realista, já defendi o realismo várias vezes, inclusive defendo diretamente a vertente do Olavo, a possibilidade de um conhecimento por presença. Me encanta. Pergunta se ele acredita na ética argumentativa rupiana, caso contrário, como ele fundamenta as bases do libertarianismo. Ghost of Freedom. Acho que ele já respondeu, né? Você já respondeu, Miorin. Sim. Volta a live aí se você quiser assistir o Ghost. Mark, Miorin, o que você acha do Voegelin? Então, para mim tem dois grandes Voegelin, tá? Primeiro é o que está tentando fazer um projeto de análise do documental que tinha sido orientado ao longo das sociedades e está tentando descrever as possibilidades da virtualidade. Para mim, esse é o Voegelin. E eu acredito que ele dedicou tantos volumes a esse tipo enciclopédico porque era necessário fazer esse tipo de aproximação à realidade que
não tinha sido posto no lugar. Por outro lado, acho que existe um segundo Vogelin, que é o que se dá conta de fenômenos como a anamnese. E eu acho que esse segundo Vogelin, que é um Vogelin mais analítico, é um Vogelin que me agrada muito, muito, muito mais. Embora o primeiro, a capacidade historiográfica dele seja extremamente importante, para mim nada se compara ao Vogelin analítico que consegue enxergar fenômenos, consegue enxergar de fato processos, descrições de processos da nossa análise de conceitos. Para mim, o Vogelin é um grande autor, e para mim esse segundo Vogelin é eminentemente superior ao primeiro Vogelin. Já surgiu uma pergunta boa aqui na minha cabeça, que seria sobre as eleições americanas que estão chegando, né? Me fale mais ou menos sua observação quanto às eleições americanas que está se aproximando aí. Minha opinião sobre as eleições americanas que estão se aproximando é que o próximo presidente vai, provavelmente, por algum motivo, ele vai bombardear crianças. Bizarro, né? Todos os presidentes americanos fazem a mesma coisa, bombardeiam crianças. Alguns são mais gentis com a economia americana. Ah, tá, no Afeganistão, né? Afeganistão, Iraque, Síria. É sempre assim. Planejamento central. Seja lá qual seja o lado. Tipo, você pode escolher qualquer lado, isso vai acontecer. Exato. Planejamento central. Miorim, vi em uma entre-live sua um pouco antiga, na qual você dizia que o cálculo econômico não era suficiente para refutar o socialismo. Poderia me falar sobre isso? Então, justamente, o socialismo, ele é refutado como ideia, a economia socialista é refutada. Mas da economia socialista a uma sociedade socialista tem um avanço enorme. É possível ter uma sociedade socialista. O Brasil é um ótimo exemplo de uma sociedade socialista, plenamente socialista. Nós vemos claramente uma sociedade que beira o comunismo com uma economia capitalista, do sistema de preços. Entende? Josias, ele perguntou: e seu projeto de cidade privada, Daniel, como está? Então, a gente acaba se prendendo muito ao fato de que não existem pessoas habilitadas no Brasil, habilitadas e que queiram trabalhar com isso, tá? Para fazer uma cidade privada hoje. A gente já tentou tirar isso várias vezes do papel, e isso é muito difícil. E o motivo para isso é porque é necessário ter um número de pessoas piloto, e a gente nunca fecha esse número de pessoas piloto, e que tenham determinadas habilidades específicas para fazer a cidade. Então tem gente que tem literalmente desenhos inteiros da cidade, espaços, localização, tem até dinheiro guardado para esse tipo de iniciativa, mas não tem o que a gente chamaria de as 1000 primeiras pessoas para montar algo do tipo. Eu vou reformular um pouco a pergunta do Gustavo. Ele perguntou qual o autor que ele mais gosta. Eu quero que fale 4. Um sobre filosofia, outro sobre economia, outro historiador, terceiro historiador, e quarto conhecimentos gerais. Me fala aí. Vamos lá. Eu acho que se eu tivesse que escolher um autor sobre filosofia, eu escolheria o Russell. Ele me demonstrou... Russell. Ah, tá. H-O-S-S-E-R-L, Russell. Ok. Ele demonstrou um conceito chamado mundo da vida, que desde então me possibilitou acreditar e defender boa parte das coisas que eu acredito hoje. Eu sou extremamente grato a ele nesse sentido. Então, e cada vez mais grato. Eu era menos, mas eu sou mais. Então, nesse sentido, eu acredito que é profundamente importante o que ele me apresentou, né? Em conhecimentos gerais, pulando aí a ordem, o Bauman é um grande autor, tá? Eu recomendo a todos que leiam A Arte da Vida, um grande livro. Bauman seria o quê? Zygmunt Bauman. Seria qual tópico? Cara, ele aborda conhecimentos gerais, desde de uma possibilidade filosófica até uma possibilidade sociológica, até uma possibilidade de ciência política. Ele aborda diversos tópicos. Economia? Cara, se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria o Koppel. K-O-P-P-L. Koppel. Ele, para mim, ele faz uma das melhores explicações possíveis que eu já vi sobre economia austríaca. E historiador, no caso? Se eu tivesse que escolher um historiador, eu escolheria um filósofo da história. Eu escolheria o Ricoeur. Acredito que o Ricoeur tem a hermenêutica histórica dele, é uma parada
totalmente diferenciada. Então, Miorim, antes de encerrar, eu vou fazer um joguinho contigo. Eu vou te citar 10 pessoas aleatórias, sendo libertárias ou não. Você vai dar a nota de 0 a 5 e você vai escolher uma para você justificar a nota. Pode começar? 10 pessoas? 10 pessoas, você vai dar a nota de 0 a 5. Você vai ter o direito de justificar apenas uma pessoa no final. Vamos começar. Primeira, foi 3. Alexandre Porto. 4. Rafael Lima. 3. Odinilson Bom. 4. Arthur Duval e outros membros da MBL. 1. Camila Vargas. 4. Iago do Media Ancap. 3. Olavo de Carvalho. 4. Peter Turguniev. 4. Esse aqui é mais brincadeira mesmo. Caroline de Tony. 1. Muito obrigado pela sua participação, Miorim. Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu deveria justificar a nota? Justifica, por favor. Perdão. Eu dei a nota 4 da Camila porque ela é uma nota 5, né? Claramente pra mim. É muito minha amiga pessoal. Só que ela é muito parada, muito inativa. Eu quero que você seja mais ativo, Camila. Então, te tirar um ponto aí só por isso, tá? Você te dá uma nota 4 aí por isso. Isso, só uma coisa. O João Carlos falou aqui. Última pergunta. Neymar, maior jogador ANCAP? Neymar, não sei se o Neymar é o maior jogador ANCAP, nós chamamos o Ronaldinho Gaúcho. Então, o Ronaldinho Gaúcho é bem ANCAP, gente. Então, Miorim, gostaria de falar mais uma coisa antes de encerrar a live? Sim, se inscrevam na Universidade Libertária, procurem a Universidade Libertária e façam alguma coisa a respeito das suas vidas. Muito provavelmente os próximos dias aí serão dias complicados. Tem a chance significativa, sempre tem a chance significativa de eu ser preso. O link da Universidade Libertária vai estar aqui embaixo. Sempre tem a possibilidade de eu ser preso, sempre tem a possibilidade de eu ser morto. E eu não estou brincando com isso, estou falando muito sério. E eu acredito que qualquer pessoa que veja isso, veja que as nossas ideias podem ser respondidas com esse tipo de agressividade, deveria não só estar profundamente preocupado, mas profundamente ativo em relação à forma de interagir com o meio acadêmico, de interagir com o meio social, de interagir com o meio libertário. Então eu acho que talvez falte mais proatividade, principalmente quando a proatividade das pessoas que estão à frente pode significar a perda definitiva delas. Então eu oriento aí o movimento libertário, as pessoas que se consideram libertárias ativamente, que elas busquem cada vez mais apoiar essas pessoas e entendam a situação de fragilidade em que elas estão inseridas. Não fragilidade imediata, no sentido que vai ser uma declaração dela que vai fazer com que ela saia, mas fragilidade pelo conjunto das declarações. Se você falar aqui agora que você odeia um político, a chance de dar merda, você acabou de começar agora, o André, a chance de dar merda é muito inferior a daqui a 6 meses, em que você tiver toda uma história antidemocrática. Então, quando eu falo que eu tenho medo do Estado, não é por uma declaração minha, mas é pelo conjunto das declarações. Vai gerando um corpo sobre o qual é muito mais simples me denunciar, sobre o qual é muito mais simples efetivamente me atacar e denegrir qualquer possibilidade de liberdade de expressão, por causa do conjunto dali. Onde você pode... Cara, para pensar. Hoje, se eu quisesse prender um ANCAP sem nenhum problema, eu diria que ele é pedófilo. Hoje, se eu quisesse prender um ANCAP sem nenhum problema, eu diria que ele é estuprador. Porque é isso que ele vai dizer. Ele não vai dizer que ele é antidemocrático. Ele vai sumir com o cara. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. É esse tipo de coisa, é esse tipo de animosidade. Nós, libertários, estamos contra toda a lei de segurança nacional. A gente cai em todos os artigos da lei de segurança nacional. Isso significa que nós somos uma ameaça direta ao Estado, conceituada, positivada. Só o fato de você ser ANCAP já descreve que você é a favor da quebra de todas as ideias possíveis descritas na Lei de Segurança Nacional. Você é pior do que o pior terrorista. Porque um terrorista ele costuma ser contra uma ou outra coisa, enquanto você é contra todas.
Você é a favor do separatismo, você é a favor da quebra da hegemonia nacional, você é contra o presidente, você é contra todas as possibilidades legislativas, jurídicas, você é contra tudo. Isso significa que você é como se fosse um super terrorista. Você é um mega terrorista, de um jeito que os comunistas nunca foram. Porque eles queriam substituir um Estado por outro. Então eles podiam manter boa parte dessa estrutura. Então, juridicamente, eles se safavam das coisas. Nós, nem isso. Nós estamos todos condenados a uma possibilidade jurídica crível e perigosa.